Eu fui com minha esposa para a Bolívia. Eu achei super interessante porque você se sente já com a alma de outro. É como se você tivesse adotado um outro país para você viver. Eu me senti até estrangeiro na minha terra. Ramiro é um cara legal, boa praça, bom amigo, bom pai, bom marido. Eu nasci na Bolívia, em La Paz, Bolívia, e acabei chegando aqui nesse país continente que abracei praticamente e que a minha história está marcada nesse Brasil. Como somos 4 irmãos, eu sou o caçula. Os meus outros 3 irmãos tinham vindo a estudar ao Brasil. E também eu decidi vir estudar no Brasil e acabei estudando odontologia e acabei ficando por aqui. Porque era talvez a única porta de saída de casa, né? Tipo, se ficasse, ia ficar na Bolívia, ia ficar até. Talvez nunca tivesse saído da Bolívia, nunca tinha vindo na minha cabeça sair do país. Mas depois que meus irmãos começaram a sair, eu fiquei com aquela curiosidade. Eu achei muito interessante essa definição que tinham do Brasil e também a curiosidade que eu tinha de conhecer o Brasil pessoalmente. Ao chegar no Brasil, para começar, eu não sabia o idioma. Para mim, o idioma foi a primeira dificuldade, porque eu vim diretamente sem conhecer o idioma, sem me preparar, sem fazer um curso preparatório sobre o idioma. E eu pensava que fosse a coisa mais fácil de aprender o idioma. Mas só que chegando aqui, a história foi diferente. Por quê? Porque eu comecei a ver que o idioma é difícil de falar. Então, chegando aqui, eu ia para aulas. No início da faculdade, em que eu não entendia muita coisa, eu ficava viajando, eu ficava voando. Às vezes nos reuníamos com os colegas depois da aula e os colegas começavam a contar piadas. Aí uma vez uma colega contou uma piada, eu dei risada. Eu achei que era uma piada porque estava todo mundo rindo. Aí a colega me perguntou, você entendeu a piada? Aí eu disse, não entendi, mas todo mundo está rindo. Eu dei risada também. Depois com uns colegas lá, uns bolivianos que também tinham lá na faculdade, eles disseram para o ouvido ir se acostumando ao idioma, porque eu já estava desesperado, eu já queria voltar para a minha terra, porque no primeiro mês conseguindo entender quase nada do que falavam as pessoas. Então eu disse, não, eu vou voltar. Aí falando com os colegas, disseram, se acalme, Ramiro, calma. Você chega em casa, liga a televisão e começa a ouvir. Aí seu ouvido vai ir se acostumando àquele idioma. Eu chegando em casa, liguei a televisão, foi uma decepção, porque não entendi, durante uma hora assistindo a televisão, não entendi o noticiário, não entendi nada. E aí comecei a praticar com os colegas, começamos a conversar bastante e aos poucos fui aprendendo e fui gostando e no final, já uns 3, 4 meses, já conseguia falar relativamente, me comunicar praticamente com as pessoas de uma forma compreensível. A pessoa quer viajar para algum país, tem que saber o idioma, pelo menos o básico, e não ir assim como um maluco de qualquer jeito para qualquer outro país sem saber o idioma. Para mim foi um paraíso aqui, chegar no Brasil, porque eu fui estudar em Vitória do Espírito Santo. A primeira coisa maravilhosa que eu vi foi a praia. Fui conhecer a praia.
poxa, que coisa linda, maravilhosa. Nunca tinha visto água, tanta água na minha vida. E a praia foi uma cena assim que ficou muito marcada na minha vida. A praia é uma coisa maravilhosa. Na verdade, eu gostaria de passar os últimos anos da minha vida na minha terra. Aqui eu gosto enquanto eu estiver com trabalho, né? Que é difícil de trabalho aqui no Brasil. Fiquei de 2015, para vocês terem uma ideia, de 2015 a 2018 eu fiquei desempregado. E foi difícil para mim e para minha família. Eu tive que trabalhar até de Uber. Eu trabalhei de Uber, foi uma boa experiência porque você começa a lidar com pessoas que de repente têm um status que muitas vezes a pessoa não tem e o maltrato dos clientes que pegavam às vezes o Uber era uma confusão. Tendo um emprego eu acho que estou tranquilo, mas na hora que também chegar a hora de voltar para casa, está tudo bem, tudo tranquilo. Eu me sinto até mais baiano que muitos baianos que tem por aí fora. Eu me sinto mais brasileiro que muito brasileiro que tem por aí. Tem muito brasileiro reclamando da vida. Eu tenho amigos que ficam falando mal do Brasil, não sei o quê. Eu digo, pelo amor de Deus, não fiquem falando dessas coisas. Você cuspir no prato que come não está correto. Eu acho que não condiz com a realidade. Todo ano que eu estudava, nós voltávamos no final do ano para casa. Depois que me formamos, eu fui com minha esposa para a Bolívia. Eu achei super interessante porque você se sente já com a alma de outro. É como se você tivesse adotado um outro país para você viver. Eu me senti até estrangeiro na minha terra, mesmo tendo vivido tão pouco tempo, vamos dizer. O início de casamento foi em 82, fomos para lá, que as pessoas até comentando a forma de falar, o sotaque que eu tinha adquirido, um sotaque diferente que estava falando só para tirar onda. Eu nunca fui desse tipo de pessoa, eu gosto de ser autêntico. Eu talvez me consideraria naquele, não sei se é sistema de vida que consideram os minimalistas, que vivem com pouco, mas estão sempre pensando, planejando em fazer alguma coisa, viajar, isso, sabe, passear. Eu nunca fui de acumular dinheiro, sempre minha vida foi gastando e o dinheiro que eu sempre tinha, lastimosamente, eu gastei quase tudo. Então eu nunca me preocupei pelo futuro, não sei se é certo ou errado, mas para mim, pelo menos, foi satisfatório porque eu me divertia, eu curtia com minha família viajando. Nós fomos para a Bolívia quantas vezes? Um bocado de vezes. Deus me deu condições de viajar, aparece algum dinheiro, eu vou viajar. Eu não quero nem saber, amanhã pode ter dívida, pode acumular, não tem problema. Bom, estou feliz, eu me sinto uma pessoa realizada. Tenho 2 filhos do primeiro casamento, 4 filhos do segundo casamento. Eu me sinto feliz com meus filhos. Eu acho que a minha felicidade são meus filhos. Aliás, todos os filhos foram um grande amor da minha vida, que eu sempre curti, desde Rafael, Ricardo, Nathalie, Catarina, Bruno e agora a Júlia Laura. Para mim, é o melhor presente dos filhos.